Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre gestão financeira. Como otimizar o seu financeiro, deixando mais organizado e eficiente. Quem somos, né? Meu nome é Carla Caroline, atualmente eu sou diretora de projetos na Conte, assessoria e consultoria contábil. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Ruth. Atualmente eu sou gerente de projetos na Conte. Quem é a Conte, né? A Conte é uma empresa júnior do curso de Ciências Contábeis da UFRN, que atende pessoas tanto de empresas do mercado júnior como empresas do mercado sênior. E hoje em dia a gente realiza serviços de assessoria contábil, BPO financeiro, planejamento financeiro, estruturação financeira, abertura CNPJ e a declaração do imposto de renda, que geralmente ela acontece, como vocês bem sabem, no início do ano, ali em março, abril, de acordo com o calendário que é estipulado. Então, falando um pouquinho do tema, né, que a gente vai estar abordando hoje, o que é gestão financeira? Como o próprio nome aparenta, né, financeiro. Então, remete ao financeiro da sua empresa, pessoal que você tem. Então, a gestão financeira seria a organização do seu financeiro. Mas explicando melhor, o que seria, de fato, a gestão financeira? A gestão financeira, ela se relaciona ao setor financeiro da sua empresa. Desse modo, atinge tanto processos como as atividades do mesmo. Sendo assim, questões de faturamento, ela não atinge diretamente, pelo contrário, ajuda você a ter uma análise melhor dos seus dados financeiros e até em questões de decisão, tomar decisão mais assertiva em relação ao que você vai fazer com o seu financeiro. Então, tendo essa gestão, auxilia muito bem nesse aspecto. Bom, e quais os benefícios da gestão financeira? O primeiro benefício aí é o controle de gastos. Com ela você consegue saber aonde os recursos estão sendo alocados na empresa. E com isso vocês conseguem ter uma previsibilidade melhor do que vai acontecer. Ou seja, quais as contas eu vou receber, quais os gastos eu vou ter. Também com ela você consegue compreender melhor o que está acontecendo no financeiro da empresa. Para isso, caso você queira, por exemplo, ter um gasto, com a gestão financeira, você consegue ter um plano de ação para, enfim, tomar uma decisão mais assertiva com base em dados. Principais erros na gestão financeira. A primeira é não analisar os dados com frequência. É de suma importância que na questão de gestão financeira do seu negócio, você entenda que é preciso ter uma análise frequente, porque senão você perde algum dado e isso vai gerar algum problema futuramente. Segundo, não ter o controle sobre o seu estoque. O estoque é muito importante você ter em mente as contas que você vai receber e as contas que você vai pagar. Se você não ficar olhando e cometer o erro de deixar para lá a questão do seu controle de estoque, vai gerar um problema muito grande, porque você não vai ter noção. O que é que está entrando na minha empresa? O que é que eu tenho de despesa? Tem que ter essa análise. Como terceiro ponto, tem confundir finanças pessoais com a da empresa. É muito importante que de nenhuma forma você misture o dinheiro da sua empresa com o dinheiro pessoal. Por quê? Porque quando você mistura os dois, até em partes de conciliação. Eu quero ali ver o que tem da minha empresa. Aí você, no mesmo cartão, tem coisas da empresa e pessoal. Não vai ser muito bom. Até para a parte de conciliação. Quando você for fazer a sua gestão, você vai olhar lá, o que é da minha empresa, o que é meu. Então, isso vai gerar um gap bem maior do que você possa imaginar. E isso vai acarretar em vários problemas futuros. Então, é muito importante. Se eu tenho empresa, se eu tenho contas pessoais, separar. Aqui é da minha empresa e aqui é meu pessoal. É de suma importância não cometer o erro de misturar os dois. E quarto passo, desconsiderar o capital de giro. É muito importante nesse ponto aqui você se atentar. Tipo, vou olhar ali a questão do meu capital de giro. Será que não dá para fazer tal coisa com ele? Então, é muito importante não desconsiderar. Sempre dar uma olhadinha para ele. Bom, e quais as consequências de uma má gestão financeira? Uma má gestão financeira, ela resulta em prejuízo para a sua empresa. Com isso, tem uma estagnação indevida da empresa, já que, por exemplo, com um prejuízo a longo prazo, você não vai conseguir estar investindo para ter mais receitas e isso, a longo prazo, pode acarretar na falência da empresa. O que fazer para organizar as finanças da sua empresa? Primeiro, é preciso você ter em mente 4 ações que você deve tomar. A primeira é planejar. Primeiro de tudo, se você tem questões financeiras, você tem que se planejar de como vai organizar isso.
Desse modo, já entra o controle. Planejei o que eu tenho que fazer com o meu financeiro. Desse modo, então, como é que eu vou geri-lo? Como é que eu vou organizá-lo? Como é que vai ser feito isso? Então, é muito importante. Planejei as questões do meu financeiro, como é que eu vou controlar isso? Segundo, planejou, tem a ideia de como é que vai controlar. Então, daí você já tem uma análise, certo? Já planejei, já controlei. Aí eu vou analisar o que é que eu vou fazer com isso. Por quê? Porque aí você pode saber onde investir o seu dinheiro, se será assertivo. Ah, eu tenho uma conta a pagar. Será assertivo pagar agora? Será assertivo pagar depois? Então, é muito importante ter isso em mente, tendo essas 4 ações em mente. Planejar, controlar, analisar e investir, para saber direitinho onde é que você deve. Bom, e a gente trouxe alguns passos para estar aplicando essa gestão financeira na prática e no dia a dia. A primeira dela é o alinhamento entre os administradores e o financeiro da empresa. Realmente os dois eles precisam estar muito bem alinhados para que a empresa ela possa ir para uma direção correta. Outro passo é a definição de rotinas. Realmente, alguns exemplos que a gente trouxe é o envio de cobranças, está sempre cobrando os clientes que vocês vão receber. Também está emitindo as notas fiscais, já que é uma declaração acessória muito importante para estar se fazendo. E também, outra é a cobrança de inadimplentes. A gente sai de um contexto de pandemia, onde o aumento de inadimplentes nas empresas cresceu muito e agora é muito importante de estar investindo cada vez mais nessa cobrança. Outra rotina que sempre tem que estar no nosso dia a dia é atualizar as planilhas e os softwares. Eles realmente são as plataformas que vão conseguir auxiliar a gestão financeira no dia a dia. E, por fim, a gente trouxe alguns softwares, né, que auxiliam bastante na gestão financeira, que é o Conta Azul e o Nibo. Com eles, vocês conseguem organizar as contas a pagar, as contas a receber e conseguem otimizar aquelas rotinas que a gente acabou de dizer. Por exemplo, com eles conseguem emitir nota fiscal e estar enviando, consegue também estar tendo a gestão do fluxo de caixa, consegue estar previsualizando e tendo a previsibilidade do que vai entrar e do que vai sair. E, por fim, né, a quarta indicação que a gente fala é você saber o que fazer agora. De acordo com todos os pontos que a gente já citou aqui, a gestão financeira em si, como é que eu vou fazer a gestão financeira? Então, hoje em dia, a gente da Conte oferece o serviço de BPO financeiro, que é cuidar do financeiro da sua empresa. Desse modo, através desse serviço, a gente aplica todas as rotinas que a gente já citou e todos os aspectos. Por quê? Quando as 4 ações que eu falei para vocês, controlar, analisar, para saber onde é que investir. Então, quando você tem em mente aqueles 4 passos, certo? Eu vou ter tempo para fazer isso? A gente não sabe se vai ter tempo ou não, porque quando a gente tem uma empresa e tem que fazer a gestão dela, a gente tem que lidar com partes administrativas. Então, nem sempre a gente vai estar ali e aqui. Então, de certa forma, quando a gente pensa, será que eu não posso terceirizar essa parte financeira para alguém cuidar? Desse modo, nesse serviço, tem todos esses aspectos. Tipo, vai ter alguém ali olhando as contas que você está recebendo, está pagando, efetuando pagamentos, cobrando clientes. Então, com esse serviço, é muito aplicável, caso a pessoa queira utilizar para estar tendo alguém para estar cuidando disso. Então, é uma possibilidade, mas também você pode estar pegando tudo isso que a gente trouxe para vocês aqui e estar pensando, será que eu posso fazer minha gestão financeira eu mesma? E aí pensar. Mas essa é uma forma também muito aplicável de ter alguém ali cuidando do seu financeiro para que nada se perca e esteja tudo bem organizado. Então, muito obrigada. E caso tenham alguma dúvida, a gente abre agora para perguntas. A gente deixou aqui também o nosso endereço. Atualmente, a gente é localizado na UFRN, lá no setor 5. Aqui também está o nosso Instagram, @contecontábil. E o nosso número e e-mail, caso vocês queiram estar entrando em contato conosco. A gente também tem um stand ali mais para frente, caso você queira trocar um papo com a gente. Se não tiver dúvidas, obrigada, tá, gente? Oi, gente, boa tarde. A gente tem outra agenda agora às 14h25, tá? Sobre LGPD. Para quem assistiu a palestra de agora, a gente vai fazer a leitura dos crachás de vocês, para que vocês possam depois
gerar os certificados no nosso site, no site do Sebrae. Vocês só conseguem se a gente fizer a leitura, que aí é como se fosse a lista de presença isso aqui, tá? E Gabriel vai distribuir o selinho nos crachás de vocês, para que quem completa a partir de 6 selinhos, né, cada palestra é um selo, ganha um vale brinde e pode retirar lá na nossa lojinha, tá certo? Então, observem aí, quem completar os 6, procura a gente aqui na frente que a gente entrega o vale brinde. Eu vou passar fazendo a leitura e quem quiser já fica para a próxima pauta, que é LGPD, tá bom?